Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Olá amigos, aqui estamos com mais um programa Raízes da Espanha, com notícias novas, com grandes surpresas para vocês para o próximo mês. Realizado no domingo, dia 15 de setembro, o almoço de sabores compartilhados promovido pela Casa de Espanha de Sorocaba foi um sucesso. O salão de festas da Paróquia do Bom Jesus abrigou 270 pessoas que foram conhecer a diversidade de pratos espanhóis preparados por famílias imigrantes, como o arroz de pobre, típico para as romarias espanholas, a crema catalana e o mantecal. O grupo de dançarinos da Sala Tablado Flamenco deu o tom alegre ao evento. O mês de outubro começa com a Semana da Hispanidade, que vai de 5 a 12. A data marca o descobrimento da América por Cristóvão Colombo e por isso é comemorada por todo o mundo espanhol. A Casa de Espanha faz parte desse mundo e vai comemorar a data com dois eventos especiais por sinal. No dia 5 às 10 horas acontecerá a abertura da exposição de fotos antigas das famílias espanholas. São cerca de 60 fotografias, todas bem antigas, com mais de 80 a 90 anos, revelando nos seus detalhes os costumes e os hábitos de se vestir daquela gente. As fotografias ficarão expostas na Casa de Espanha até o dia 12 de outubro. Vale a pena dar uma chegadinha lá. No dia 11 de outubro, com início previsto para as 20h30 nos salões do Clube de Campo Sorocaba, será realizado o jantar dançante do Dia Nacional da Espanha ao som da Orquestra Cassino de Sevilha. Ainda como atrações, além da imperdível paella do engenheiro Bolina e da presença do humorista Sérgio Rabelo, teremos uma exibição do grupo de danças da Sala Tablado, de Thelma de Lely. As reservas dos convites devem ser feitas na Casa de Espanha. No último dia 19, a Casa de Espanha e a Gás Natural Fenosa assinaram uma parceria para inserção publicitária no programa Raízes de Espanha em Sorocaba. Nós estivemos lá. Assistam! Então, Armando, eu quero, nesse momento aqui, agradecer muito a Gás Natural, a sua pessoa, Armando, porque você foi fantástico, você realmente está entrando num projeto nosso da Casa da Espanha, que, sinceramente, era um dos sonhos da Casa da Espanha. A nossa diretoria vem trabalhando muito em prol da nossa comunidade aqui e hoje, é óbvio, se consumou a assinatura do nosso contrato. Então, tenho certeza que a Gás Natural vai ficar muito feliz com isso, porque nós vamos fazê-la da melhor maneira possível. E nesse momento que celebramos a assinatura dele, eu quero realmente parabenizar nós dois. Você pela Gás Natural e eu pela Casa da Espanha, que foi um feliz final aí de assinatura de contrato. E agora o que eu queria de você, Armando, você falar um pouquinho para o nosso público, né? Como é que é a Gás Natural na nossa região aqui, na sua área de operação? Como funciona isso para o nosso público entender um pouco essa sua abrangência, né? E o que efetivamente vocês trazem aqui para a nossa região? Bom, Ramírez, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que a Gás Natural Fenosa, como uma empresa espanhola, nossa sede em Barcelona, é uma empresa que tem uma veia cultural, social, bastante relevante dentro das atividades que nós temos no grupo. Então, um projeto desta natureza, que fala das raízes de Espanha, ele está perfeitamente alinhado com essa veia que a gente tem de incentivo, né, a programas sociais e culturais no mundo inteiro.
Então não poderia deixar de ser diferente aqui no Brasil, especialmente por ser um programa que trata das raízes da Espanha. Então isso daí está muito próximo daquilo que a empresa como um todo, o grupo Gás Natural Fenosa como um todo entende que deva participar da sociedade de uma forma bastante relevante. Né? Muito legal. O nosso grupo, né, o Grupo Gás Natural Fenosa, é um grupo extremamente relevante no cenário mundial, na área de energia, notadamente na parte de distribuição de gás e distribuição de eletricidade, bem como geração também de eletricidade. Né? O grupo hoje, Grupo Gás Natural Fenosa, ele atua em 23 países, tá? Dos quais a América Latina, como um todo, tem uma participação muito relevante dentro dos resultados do grupo. E o Brasil, especificamente dentro da América Latina, tem uma participação relevante dentro da América Latina. Portanto, o Brasil hoje já representa em torno de 7% do resultado do grupo a nível mundial. A nossa capacidade instalada de geração de energia a nível mundial é da ordem de 15 mil megawatts. Isso representa aproximadamente 15% da capacidade instalada no Brasil. Então, é coisa que nós operamos e de nossa propriedade através aí dos 23 países que a gente opera. No Brasil, especificamente, nós atuamos na área da distribuição de gás, por enquanto, embora já tenhamos vários países na América do Sul que atuam na área de distribuição de gás e distribuição de eletricidade, mas no Brasil ainda atuamos na distribuição de gás somente, com 3 unidades de negócio, sendo 2 no Rio de Janeiro. Uma é a SEG, que é uma companhia com mais de 130 anos, né? A outra é a SEG Rio, que é uma companhia que já veio originária da privatização, né? E a outra é aqui em São Paulo, que é a São Paulo Sul. São Paulo Sul é uma empresa que começou no ano 2000, com a privatização, e para nós, inclusive, está coincidindo uma data muito importante. Você vê como é que são as coisas, né? A gente está assinando um contrato com vocês sobre um trabalho de raízes da Espanha e, ao mesmo tempo, estamos aí em vias de anunciar ao mercado, de uma forma oficial, que estamos chegando a 40 mil consumidores na nossa área de concessão. Isso faz com que a nossa empresa aqui em São Paulo se consolida já como a 3ª maior companhia de gás do Brasil em número de clientes e de infraestrutura de rede. 40 mil clientes. Poxa, em operação. Muito bem, Armando. Eu gostaria nesse momento, então, de agradecer a você aqui, celebrar essa nossa parceria também com um aperto de mão. Tá, eu que agradeço. Estamos aí juntos. Tenho certeza que nós estamos honrados com isso daí, tá? Obrigado. Um grande abraço. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet: Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Meu nome é Maria del Carmen, nasci no dia 22 de fevereiro de 1903, na cidade de Chiclana,
província de Cádiz, na região de Andaluzia. Fui batizada na igreja de San Juan Batista. Minha madrinha foi minha tia, Maria Jesus, irmã de mamãe. Meu pai se chamava Manuel Ramírez Bermudes, minha mãe, Dolores Salcedo Martinez. Fomos morar em Campanho, cidade próxima a Chiclana. Meu pai trabalhava para o conde de Valdemater, onde era lavrador. Aí meus avós vieram para o Brasil dia 24 de dezembro de 1906. Pois é, todas essas informações fazem parte do diário de Dona Carmen, que em 1975 combinou com sua filha, a Flor, de registrar todos os passos da família desde que chegaram ao Brasil. Então, todas as noites ela ficava ditando e Dona Flor ia escrevendo a história que ela vai contar para nós agora. Quando vieram os seus avós da Espanha? Quando? Em dia 24 de dezembro de 1906 chegaram aqui no Brasil. Direto para Sorocaba? Não, a intenção era parar em São Paulo, mas aí se atrapalharam porque desceram aqui em Sorocaba e aí ficaram morando aqui. Parece-me que nesse erro de estação, né, que seu pai pensou que ia descer em São Paulo e desceu em Sorocaba. Diz que eles ficaram, o seu avô, né? Eles ficaram meio perdidos na estação, cheio de problemas. Ficaram... Alguém socorreu eles? Socorreu. Aí fecharam a estação e a minha avó e outra família tiveram que abandonar a estação e ficaram paradas na esquina, na rua, com 6 crianças. 3 da minha avó e 3 da outra família. E meu avô e o marido da dona Brígida foram atrás de arrumar algum serviço, alguma coisa. E ficaram lá várias horas. Aí nisso passou o carroceiro, o Casemiro, e viu que eles falavam espanhol. Aí ele foi lá, o que vocês estão fazendo aqui? Cadê seus maridos? Aí contaram que foi procurar serviço. Então não se mexam daqui, não saiam daqui que eu vou conversar com seu marido. Aí ele chegou, meu avô chegou também com outro senhor, aí ele começou a contar a história, que era para parar em São Paulo e no fim parar em Sorocaba. Aí ele ajudou. Meus avós foram morar numa casa, ele era solteiro, ia se casar e tinha alugado uma casa. Então ele emprestou a casa para essas 2 famílias passar um dia. Ele falou, eu vou arrumar serviço para vocês. E arrumou na chácara. Essa é a história da chegada do Ramírez. Ramírez. E da outra família, dos Calvo? Do Calvo foram, meu pai, eles vieram para Amazonas. O meu avô também queria descer na capital do Rio de Janeiro, acabou descendo em Manaus, pegou o barco errado. Tá sem bússola? E aí ficaram, né, trabalhando aqui nas fazendas por aí e eram escravizados. Tiveram que sair fugidos da fazenda porque nunca tinham para receber, sempre devendo e trabalhavam de sol a sol. Dona Flor, então, um lado da família chega na Sorocabana, o outro lado vem do Amazonas. Manaus, E parece-me que o casal que nós conhecemos aqui em Sorocaba vão se conhecer numa roça de cebola? Não, aí o Casimiro arrumou serviço numa chácara e aí começaram a trabalhar plantando cebola, cereais, as coisas. Sim. E quando os outros irmãos o mais velho, o Luiz, e um outro amigo, nós vamos fazer esse casal se casar. E aí, quando foi a plantação de cebola, puseram os 2 trabalhando junto. Aí meu pai se encantou com a minha mãe, pediu ela em casamento e aí começou a vida deles. Então, um casamento típico do Além Ponte, na base da cebola. Na base da cebola. E aí ficaram, meu avô voltou para a Espanha com meu pai antes disso, né? Porque deu uma epidemia muito forte no Amazonas e ele embarcou minha avó de volta para a Espanha.
Aí quando ele foi buscar minha avó, que ele fazia carreto no porto, tinha carroça, tinha os burros, aí ele vendeu tudo e voltou também para a Espanha se encontrar com a minha avó. Depois voltaram para o Brasil novamente, já meu pai já era garoto, já adolescente. E aí vieram para Sorocaba, porque na Amazonas não se adaptaram muito. E aí começaram a trabalhar na chácara do Vicente de Cária. E aí, na plantação de cebola, puseram meu pai, a minha mãe ajudando meu pai por as mudas de cebola. Então a paixão deles nasceu numa plantação de cebola. É. Eles se casaram? E continuaram trabalhando na roça. Sim, sim. E a senhora é a primeira filha? Quantos filhos depois? Não, eu sou a segunda filha. A mais velha, que está com 87 anos, é Dionísia. Eu sou Floripe, A Dionísia é a mãe do Zé Santiago? Não. A mãe do Zé Santiago, é. E da Marisa e do João William. Da Marisa e do João William, tá. Então aí a terceira é a Irene, que é falecida. Casou com o Milton Gonçalves Martins. Certo. Aí depois vem o Félix, que é o primeiro dos homens. Depois vem o Florial, que é falecido. Eles se casaram, parece-me que foi lá na chácara do Notário? Do Notário. O Onde casamento, hoje é o rancho desse? hoje é. E quantos filhos nasceram desse casamento? Desse casamento nasceu a Dionísia, que é mãe do Zé Santiago, casada com João Pérez. Eu, Floripe, casei com Francisco Piaia. A Irene era casada com o Milton Gonçalves, terceira filha. Aí vem 6 homens, o Félix, Florial, casada com a Helenice, Santiago, casada com a Darcy, Vicente, casada com Cleusa, e Manolo, que é casado com a Irene, e o Luiz, casado com a Marli. Que é o Luiz é o presidente da Casa de Espanha. Luiz Ramírez. Luiz Ramírez. É uma família muito grande, né? Pelo jeito tem mais histórias. Mas vamos esperar um pouco. Nós vamos para o intervalo e depois voltamos com a entrevista com Dona Flor. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. E para não dizer que eu não falei de flores nessa primavera, nós continuamos mais um pouco aqui com Dona Flor, que tem mais histórias para contar de sua família. O seu pai, de onde que veio, Dona Flor? Meu pai veio de Toro, província de Zamora. E aqui em Sorocaba, qual foi a primeira atividade dele? Primeiro lavoura, trabalhar na lavoura. E daí que ele vem e compra um armazém? Aí ele veio e se estabeleceu na Avenida São Paulo com armazém. E aí ficamos lá, eu saí de lá casada. E parece-me que esse armazém era em frente à Santa Casa. Era. E tem uma porção de histórias relacionadas de tem vocês com a Santa Casa. Conte algumas histórias pra gente. Olha, tem um caso muito interessante que o meu avô não dormia muito, né? Então ele levantava meia-noite, 1h e ia lá no posto de gasolina, porque era pertinho, né? Ficava com os frentistas. Aí ele chegou lá e viu um senhor com um bebê no colo, chorando, chorando.
Ele não levou em paciência, foi lá e perguntou, por que essa criança está chorando tanto e o senhor não tem uma esposa? Tenho. Aí ele contou a história, que a esposa estava na Santa Casa com a filha, que tinha infecção na pleura. Aí ele falou, espera um pouco aí. Foi lá em casa, tirou minha mãe da cama e trouxe, olha, cuide dessa criança, que... Aí ele contou a história pro meu pai. Aí a minha mãe ficou cuidando da menina na Santa Casa, e aí a mulher, a mãe da criança, ela deu a mamar e trouxeram uma irmã com mais ou menos 16 anos, ficou em casa, depois que saiu do hospital, ficou em casa acho que uns 2, 3 meses, nem me lembro. Outro então... Parece-me que tem um caso de uma senhora que ficou quase um ano na sua casa em tratamento. Em tratamento da vista. E é parente de vocês? Não, não é nada. Nem essa Dulce que tinha infecção na pleura também não era nada nossa. E essa senhora de onde era, que ficou um ano? Essa que ficou é daqui da Aparecidinha. E a outra era de Gramadinho. Depois tinha muitas. Nossa, uma veio, ficou 2 Gramadinho, lá perto de Capão Bonito? É, de lá. E a criança com a pleura infeccionada, o Vistilitano não deixou sair do hospital. Ficou internada, depois ficou em casa mais ou menos uns 2 meses fazendo curativo. Eu soube que até velório faziam na sua casa? 5. 2 crianças e 3 adultos. Saiu o enterro da minha casa. E vocês não tinham nada a ver com essas pessoas? Nada, só apenas conhecidos. E aí, o 6º não aconteceu porque a minha avó, a mãe da minha mãe, já estava com certa idade, problema de coração. E aquelas emoções, né, que antigamente era aquela choradeira, aquela gritaria. Aí minha mãe foi lá e pediu, olha, se o fulano morrer, vocês, por favor, não me mandem em casa, porque minha mãe não tem condição mais de passar uma emoção tão grande assim. Mas foram 5 velórios. E doentes, assim, que eu me lembre bem até dos nomes das pessoas, 8. Bom, mas a dona Carmen não era só solidariedade. Ela tinha uma porção de atividades. Ela guardou um caderninho em que ela publicava os xistes, as brincadeiras, os provérbios engraçados dos espanhóis. Em outro livro, ela reuniu todas as receitas que ela aprendeu durante a vida dela e passou para as filhas, passou para a Dona Flor, que guarda até hoje como relíquia esse livro. E você vai encontrar entre as receitas brasileiras comuns aqui da nossa gente, você vai encontrar o mantecal, torrone, que ela fazia com muita perfeição. Cebola vidrada, cebola que era o prato dos espanhóis. O que é cebola vidrada? É uma conserva de cebola, agridoce, muito boa. E é churro também. Churro também, tem aqui a receita do churro. Isso aqui faz parte do acervo que a Dona Carmen deixou e que a Dona Flor tem guardado assim com bastante carinho, né, Dona Flor? Muito cuidado. Ninguém mexe. Não, não pode. É relíquia. E esse diário, ele vai até que período vai o diário? Vai até o casamento do Tito, do irmão que veio da Espanha com 3 meses. Ela conta a história até esse período? Depois eu... Que ano que é mais ou menos isso, o casamento do Tito? Foi em 34. 1934 o Tito casou. Então, desde 1906, 1905 até 1934, a história da família Ramírez está registrada. Até aí está. Depois casaram os outros, né, os outros irmãos de mamãe. Depois casamos as filhas e os filhos, e assim continuou a nossa vida. E a partir da década de 30 para cá, alguém vem se preocupando em contar a história da família? A Mari. A Mari? É a sobrinha sua? Alguma sobrinha? Filha. Sua filha? É neta da minha mãe. Ah, ela está continuando a fazer a história? Ela começou a passar no computador tudo. Ah. Até, vamos ver até quando vai dar para
para eu lembrar das coisas para ela passar, né? Quer dizer que hoje, então, é a senhora que dita a história para sua filha, isso. repetindo o papel Da minha mãe. da sua mãe. Em que ano que já está essa história? Até que ano está? Ou atualmente em que pé está a história? No casamento dele que nós fomos. Aí parou aí, não continuei. Para sempre em casamento essa história dos Ramírez? Aí sempre em casamento. É boa coisa, né? É boa coisa. É a família crescendo mais, cada vez mais. A minha mãe deixou 20 netos, 28 bisnetos e um tataraneto. Pela foto que eu vi aí, vocês fizeram uma reunião de família recente. Veio muita gente? Mais ou menos 50, 53 pessoas tinha. E a maioria desse pessoal é de Sorocaba? A maioria, Grande acho que maioria. 90%, 99%. Então o seu Santiago ganhou o direito de ser sorocabano, né? Oh, Parece-me que ele ganhou. recebeu um título. Quando foi? Recebeu o título de benemerência também, né? Benemérito. Cidadão benemérito. É. Em que ano foi isso daí? Então, o título que meu pai recebeu, cidadão sorocabano, foi em 1977. Dona Flor, mais uma perguntinha. Vocês têm visitado a Espanha? Você conhece Toro, Chiclana? Já foi dar uma volta por Já fui lá? várias vezes. Chiclana e Toro, que geralmente é a terra do meu pai e de minha mãe, né? Então nós temos família ainda lá. Primos, parentes, assim. E nós fomos, eu mesmo fui várias vezes para a Espanha. É Toro? Toro, província E de Zamora. Zamora. E Chiclana, província de Cádiz. Qual que cidade é a maior? Chiclana ou Toro? Acho que Chiclana, tá? Passou do ter Toro. Deve ser Chiclana um pouco maior que o Toro. E toda a família, de modo geral, visita a Espanha? Tem sempre contato com a Espanha? Tem, nos comunicamos muito agora com a internet. E os parentes de lá têm vindo para cá ou não vêm? Alguns vieram, outros não vieram. Tem muitos que não vieram, mas vários, tanto do lado do meu pai como da minha mãe já vieram. Já fizeram visita para nós. Dona Flor, muito obrigado pelas histórias que a senhora nos contou, perpetuando a presença da família Ramírez aqui em Sorocaba. E obrigado principalmente pelo fato da senhora estar dando continuidade a essa história através dos relatos que vem fazendo para sua filha. Eu é quem agradeço de vocês fazerem essa entrevista, porque para mim fico muito orgulhosa de poder participar com algumas coisas que eu sei do passado da minha mãe, do meu pai, da nossa família. Eu é que agradeço. E assim nós encerramos mais um programa Raízes de Espanha, com essa entrevista maravilhosa de Dona Flor, contando uma parte da vida da colônia espanhola em Sorocaba. Hasta la vista. Fernández, por parte de mare, tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.